Olá, está começando mais um programa Palavra Aberta. Nosso entrevistado desta edição é o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que é o autor de um projeto de lei que obriga os cursos de especialização e medicina a oferecerem a disciplina genética médica. O parlamentar lembra que o profissional especialista em genética é o mais indicado para diagnosticar algumas doenças raras e condições genéticas. E para falar sobre esse assunto, o deputado é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Mais uma vez, obrigado por participar. Já lhe entrevistei em edições anteriores. Agora estou tendo o prazer de lhe entrevistar novamente. O senhor que é uma grande referência na medicina, já foi indicado até mesmo ao Prêmio Nobel, nunca é demais lembrar. Mas para a gente iniciar sobre esse assunto, eu queria que o senhor falasse para a gente, clareasse para a gente um pouquinho o que é esse profissional especialista em genética, né? Seria o médico geneticista? Exatamente, né? Ele é um profissional habilitado para tratar doenças, principalmente doenças raras. Então tem determinadas doenças que só com o diagnóstico do geneticista você tem o tratamento adequado e um diagnóstico precoce. Quer dizer, quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, melhor é o tratamento. Então, por exemplo, a triagem neonatal. Hoje você faz diagnóstico de 64 doenças. E a partir do momento que você começa a fazer esse diagnóstico, encaminhar para o geneticista, ele vai orientar no tratamento. Quer dizer, então, é muito importante. E são poucos hoje no Brasil, por isso que tem esse projeto de lei, né, que sendo obrigatória a disciplina também da genética humana. Eu me lembro que quando eu estava no segundo ano de faculdade de medicina, nós tínhamos essa matéria, hoje não tem mais. É onde você aprende tudo sobre a sua pessoa, os seus pais, seus avós, seus bisavós, tudo ali, né? Forma aquela árvore e vê que determinada doença você tem e você também pode ter um aconselhamento genético. Qual a possibilidade de eu ter um filho com essa mesma patologia? Ou qual que é a possibilidade do meu filho, do meu neto, ter essa doença que você tem? Bom, o senhor está pedindo no projeto de lei, o senhor está estabelecendo, né, caso ele seja aprovado, isso viraria uma obrigatoriedade, que seja feita ali uma espécie de fortalecimento desse campo da genética. Primeiro dentro da universidade, com o oferecimento dessa matéria, e depois dentro da residência médica, ali você ter a obrigatoriedade também da formação de mais médicos geneticistas. Exato. O senhor tem dados? Qual a realidade hoje? Tem muito pouco médico geneticista? Qual é a situação? Hoje nós temos 407 médicos geneticistas no Brasil. Agora, tem estados, por exemplo, Amapá, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins, eles não têm nenhum geneticista. Isso é grave, porque se você tem uma determinada doença, um paciente ali, você vai ter que encaminhar para um outro centro. Então, é mais fácil você ter o profissional ali que vai te orientar de que maneira aquilo ali vai ser tratado, aquela doença. Hoje no Brasil nós temos mais de 8 milhões de pessoas portadoras de doenças raras. E é onde encaixaria toda essa situação, cerca de 13 milhões mais ou menos, né? Quer dizer, então eu mesmo tive uma experiência recente no meu consultório. Eu atendi uma criança que eu achei que era uma determinada patologia, vindo do pediatra. Não, eu falei, aquilo ali eu não tenho como diagnosticar. Encaminhei para a geneticista, ela examinou tudo, fez o diagnóstico, ó, tranquilizou todo mundo. Quer dizer, então às vezes você, né, não tem aquela experiência que o geneticista tem. Então é onde ele tem a sua especialidade para poder tratar precocemente e ter um resultado melhor. O senhor está apresentando um quadro para a gente, indicando aí um enfraquecimento dessa especialidade, dessa disciplina ao longo das décadas, né? Quer dizer, antes você tinha a disciplina de genética na faculdade, depois era obrigatória, e depois você não tem condição de estudar genética nem de forma opcional, quer dizer, nem em alguns cursos você não estuda genética nem de forma opcional, né? E os profissionais também em número muito reduzido. Eu vi um dado até da OMS que nós estamos muito abaixo do tanto de geneticistas que seriam do que seria o adequado. Né? Por que o senhor acha que está acontecendo esse declínio? Olha, eu acho que principalmente o estímulo ao trabalho, né? Que às vezes, hoje, por exemplo, o médico, ele escolhe algumas especialidades que dão mais rendimento, né?
Então, por exemplo, vamos para dermatologia, para estética, cirurgia plástica, né? Então, tudo isso aí faz parte de um contexto econômico. Agora, a genética geralmente são pesquisadores, são professores, né, que estão ali no trabalho das universidades, descobrindo novos medicamentos, novos conhecimentos e novas doenças, né, de como tratá-la, de que maneira você vai tratar. Por exemplo, a grande maioria talvez nem fica no nosso país. Eles vão para outros centros, Estados Unidos, por exemplo, onde você tem um estímulo à pesquisa. Eu conheci agora em Baltimore, no Johns Hopkins Hospital, eu fui lá fazer uma visita técnica e conheci alguns brasileiros lá, 2 brasileiras que trabalham nessa área de pesquisa. Quer dizer, não teriam a oportunidade para você trabalhar com um salário ideal, né, de você se manter nisso tudo e ter o estímulo da pesquisa. Então, eu acho que esse é um dos principais fatores, porque é uma coisa clínica, né? E clínica não dá aquele retorno financeiro que deveria dar, né? Então... O projeto do senhor está obrigando que sejam criadas novas residências médicas. Acho que a consequência do projeto é essa ampliação do número de residências médicas. Mas a gente sabe que criar esses cursos ou esses centros de formação também pode ter um custo. O senhor já chegou a avaliar esse impacto financeiro? Há uma possibilidade do Estado entrar com os seus recursos em instituições privadas para subsidiar a criação desses cursos, por exemplo? Olha, isso aí eu vejo assim, é o valor de uma bolsa de residência médica. Então, está tudo dentro de um contexto, né? Determinado hospital oferece lá uma vaga de residência médica por estado, por exemplo. Isso aí não vai ter, né, um acúmulo financeiro que vai prejudicar determinadas especialidades. Porque às vezes tem especialidade que eles oferecem o curso e não tem candidato, né? Pode acontecer com a genética também. Então, por exemplo, a OMS ela recomenda um geneticista para cada 100 mil habitantes. Hoje no Brasil nós temos um geneticista para 500 mil. Quer dizer, então... 5 vezes menos. Exatamente. Mas a vantagem é que de 2012 a 2022 houve uma duplicação do número de especialistas aqui no Brasil. Isso é um fator positivo. Então, por exemplo, a Universidade Federal de Goiás, onde eu formei, estive lá recentemente, eles têm um centro de genética. Tem uma geneticista trabalhando lá e fazendo diagnóstico e tratando as pessoas. E na ausência desse profissional, o que tem de mais grave, o que pode ocorrer de mais grave para a saúde pública e privada, enfim, saúde de uma forma geral? Então, você atrasa no diagnóstico. Se você atrasar o diagnóstico e não ser precoce, você vai piorar a situação do paciente. Então, o que vai acontecer? O paciente vem aqui hoje, estou passando mal, aí você vai tratar o sintoma dele. Você não vai saber a doença que ele tem. Vai no pronto-socorro, estou com isso aqui, vai fazer fisioterapia, vai fazer isso. Aí quando chega lá na frente, mas perdemos tempo, o paciente tem uma doença genética grave. Aí ele perdeu grande parte do tratamento. E ele fica de médico em médico até chegar num determinado profissional. Isso aí demora alguns meses, anos, né? Ainda tem um sistema de regulação do SUS que atrasa mais ainda. Porque, por exemplo, se o seu estado não tem, ele vai ser encaminhado para um estado que está regulado pelo Ministério da Saúde, pelo SUS. Aí surgiu a vaga e ele vai. Aí ele consegue passagem, né, estadia, alguma coisa assim, uma ajuda de custo. Mas e como é que ele vai se manter lá depois? Porque é um tratamento longo, é uma doença crônica, que ele passa por várias diversidades. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer ao senhor novamente por ter participado aqui com a gente. Para a gente encerrar, queria que só que o senhor falasse da situação das pessoas com doença rara. Eu sei que o senhor também é um especialista nesse assunto, está sempre presente nas reuniões. As doenças raras no Brasil poderiam ser muito, não combatidas, né? Porque a maioria delas não tem cura, mas poderia ter uma facilidade ali de acompanhamento com mais geneticistas? Não só geneticista, mas um complexo, né? Porque não adianta um médico só, ele não faz todo esse tratamento. É necessidade de uma equipe multidisciplinar. Por isso que eu defendo desde o princípio que algumas universidades de referência têm o centro de tratamento de doenças raras.
é onde você vai facilitar a vida de muita gente, principalmente de transporte, né, mobilidade, de você conseguir chegar naquela equipe que tem vários profissionais de várias áreas que possam fazer o atendimento adequado. Obrigadão, deputado. Sempre às ordens. Eu conversei com o deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, sobre o aumento dos cursos de especialidade que formam médicos geneticistas. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, incluindo o novo Instagram da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.